Olá, eu sou o Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Detran. Ontem eu não gravei vídeos, ontem eu não postei vídeos, porque eu estava fazendo um exame prático para poder dirigir meu próprio carro. Isso é uma grande bobagem, né? Você ser obrigado a passar por exames e ser analisado por pessoas que não sabem o mínimo do que estão fazendo, por um processo com critérios completamente subjetivos, critérios completamente distantes da realidade e critérios que não são eficientes. Como é o processo para tirar uma CNH no Brasil? Isso não importa muito para a discussão do que é ético e do que não é ético, mas eu vou explicar para os senhores para tornar mais fácil o decorrer do vídeo. Você vai num saque ou qualquer coisa nesse sentido e aí você pega um documento lá, se chama laudo. Aí você tem 1 ano para tirar sua carteira de motorista. Você paga uma grana para ter o laudo, que é tipo um pedaço de papel em que o Estado diz: olha só, você pode começar seu processo. Aí você tem que ir para alguma clínica lobista, então você tem que ir para algum lugar em que você vai fazer um exame psicológico e técnico que não sei o que, e aí lá você é analisado de maneira subjetiva por pessoas que não são boas no que fazem, e aí por meio disso você recebe uma permissão para poder fazer aulas teóricas para poder fazer uma prova. Então, aí já é errado porque, na verdade, já é errado, todo o processo é errado, mas eu vou deixar para falar todos os problemas depois. Vou explicando o processo. Depois disso, você é obrigado a fazer aulas online pagas, em que você paga para uma autoescola e aí você faz essas aulas online, que geralmente são coisas que você não vai usar no seu dia a dia, coisas idiotas e regras que o Estado impõe para as pessoas. Você lá aprende que o Estado vai te obrigar a fazer um monte de coisas durante o trânsito, inclusive vai te obrigar a parar ou andar ou virar para algum lado ou para o outro. Ele vai te obrigar a dirigir o seu veículo da forma que ele quer. E aí depois disso você tem que ter 100% de aproveitamento, né? Você tem que estar em todas as aulas a todo momento, porque o Estado te grava hoje em dia. Não sei se antigamente isso acontecia, eu acredito que não, porque acho que antigamente essas aulas eram presenciais, mas hoje em dia tem a opção online em que o Estado te vigia pelo seu próprio celular ou seu aparelho, e aí ele analisa se você está assistindo a aula. Enfim, aí você tem que fazer um exame. Aí você faz o exame, tudo de boa lá, e você responde as questões. E aí você é obrigado depois a fazer aulas práticas. Então você volta para a sua autoescola e paga de novo, ou se você já pagou o plano, já pagou direto, né? E aí você acaba tendo que fazer várias e várias e várias aulas práticas, e você tem que ir em todas, você tem que completar um certo número de aulas práticas. E aí depois disso você pode marcar seu exame de direção. No seu exame de direção você tem que fazer algumas bobagens lá, idiotices que pessoas normais nunca fazem no trânsito, como dar uma seta para a direita sempre que você vai parar e uma seta para a esquerda sempre que você vai andar. Ou idiotices como sempre parar na placa de pare. Não é todo mundo que sempre para na placa de pare, nem sempre é necessário, mas o Estado diz que é, então você é obrigado a fazer isso. E aí depois me disseram, quando eu terminei o exame prático ontem, que em 30 minutos eu podia ver o meu resultado no Gov. Eu fiquei olhando, já tem mais de 24 horas e até agora nada. O que eu posso descrever e o que eu posso trazer a partir dessa descrição? Eu não vou dizer, como os outros canais geralmente falam, que o problema é o excesso de burocratização, ou que o problema é a forma que o Estado faz isso, ou que o problema é ter tanta dificuldade para tirar uma CNH. Não, o problema não é esse. Por mais que muitos influenciadores e canais do YouTube falem que o problema é esse e eles comparam com outros países, o problema não é esse. O problema é a existência da CNH e é o Estado querendo te obrigar a fazer coisas que você não quer, para poder usar os seus próprios bens. Então, o que acontece é, todo esse processo ele é extremamente subjetivo e ele é criado para que pessoas possam, para que pessoas tenham que pagar para estarem usando os seus próprios veículos ou os veículos de outras pessoas que cedem a elas de maneira voluntária. Então, por que isso é errado? Isso é errado porque viola os direitos de propriedade, os direitos naturais das pessoas. Porque se a pessoa tem um veículo ou se ela quer emprestar um veículo para outra pessoa,
ela não tem que ter permissão do Estado ou algo do tipo para poder fazer isso. De verdade, isso não é errado. Não é só porque, sei lá, você pode argumentar que se uma pessoa não tem CNH, ela tem risco de bater. Isso não importa. Isso não importa. O problema é quando o dano ocorre e não o perigo de um dano ocorrer. Porque todas as ações têm perigo de não darem certo e perigo de causarem algum dano. Não necessariamente a outras pessoas, mas todas as ações têm uma chance de darem errado. Então, independente se você tem CNH ou não, vai dar errado em algum momento. Pode dar errado com você? Pode. Pode outra pessoa bater em você? Pode. Mas isso não importa. O que importa é que você não pode penalizar pessoas. Isso eu não estou dizendo no Estado. Não se pode penalizar em geral pessoas por correrem riscos. Você só pode penalizar pessoas por danos que elas fizeram. Porque se você penaliza uma pessoa por riscos, não há vítima. E se não há vítima, não há crime. Por exemplo, dirigir embriagado. Dirigir embriagado não é um crime de verdade, porque não tem vítima. Quem é a vítima do cara embriagado? É o carro dele? É o asfalto? Não. Só existe vítima se ele bater em alguém, se ele bater e atravessar e entrar numa propriedade privada de alguém, se ele invadir algum lugar sem querer, se ele bater em um muro da casa de alguém, derrubar o muro, se ele bater no carro de outra pessoa, coisas assim. Se ele colidir, causar dano à propriedade de alguém ou ameaçar de maneira voluntária a propriedade de alguém ou a vida de alguém, esse é o problema. E não beber e dirigir. Da mesma forma que o Estado não tem que obrigar ninguém a fazer nada. O Estado ele é ilegítimo em seu conceito, em sua base, em tudo que ele faz. Por quê? Porque o Estado viola os direitos de propriedade, viola os direitos naturais das pessoas quando ele cobra tributos. E todas as ações do Estado são financiadas por tributos. Então o Estado rouba as pessoas e por meio do roubo ele quer obrigar uma pessoa a fazer tal coisa, obrigar a outra a fazer tal coisa, e aí para outra pessoa ele dá uma coisinha, para outra pessoa ele dá outra coisinha, e ele vai sugando a economia, vai sugando a riqueza e vai sugando a propriedade das pessoas que é delas por direito. Então, o Detran é uma merda, o Detran deveria não existir, assim como o Estado deveria não existir, e eu nutro um profundo ódio contra todos os funcionários públicos que trabalham no Detran. Por quê? Porque todos eles estão lá porque querem. Eles não estão lá, porque o Estado obrigou eles. Não, o Estado não obriga eles a entrar lá. Eles entraram lá porque eles quiseram, porque eles acharam que ia ser melhor para eles. E eu desejo do fundo do meu coração que eles deixem de ser funcionários públicos e que eles percebam o tamanho da bobagem que é isso. O tamanho da idiotice, da canalice que é ser funcionário público. Ser funcionário público nunca vai ser algo bom. Você nunca vai produzir tanto quanto você produziria na iniciativa privada e você não vai estar sendo recompensado pela sua capacidade de produzir e pela sua capacidade de servir as pessoas. Você vai estar sendo recompensado simplesmente por estar lá e por estar fazendo parte desse corpo maldito que é o Estado. Então, é isso que eu tinha para falar sobre o Detran. Em resumo, o Detran não deveria existir. Processos para criar a carteira de habilitação e a própria existência da carteira de habilitação é problemática, é errada do ponto de vista ético. Então, se os senhores discordam, podem comentar aí. Eu acredito que vão aparecer talvez comentários de pessoas falando sobre porque se isso não existisse, como é que a gente ia regular o trânsito? Se isso não existisse, como é que isso ia acontecer? Olha só, não misture ser com querer ser. Se você quer saber mais sobre por que comentar esse tipo de coisa, em uma discussão ética é uma falácia naturalista, você pode ver alguns dos meus vídeos antigos. Tem vídeos meus em que eu falo sobre isso. Eu não lembro exatamente qual é o nome do vídeo, mas eu devo ter vídeos anteriores aí que falam sobre isso, qualquer coisa. Ou se você pode comentar isso também aí, eu vou estar feliz em te demonstrar que isso é uma falácia. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Amanhã eu vou trazer mais um, né? E eu vou ver se eu passei na prova, né? Já que meia hora pode ser 24 horas, pode ser 30 horas, pode ser 48 horas, depende do que o Estado quer. Mas é isso. Tchau, tchau, gente. Falou.